Hoje em dia, né, a gente fala aí sobre cursos, são bastante caros para se fazer, cursos que fazem parte de uma elite, né, do Brasil, como é o caso da odontologia, por exemplo, não é? Que aqui é uma cidade onde eu moro, se você vai na faculdade particular de odontologia, você vai ver, por exemplo, pouquíssimos ou nenhum cidadão de cor negra, né, descendente afro-brasileiro. Nenhum, certo? E o que acontece, pessoal? Nos séculos anteriores, século XIX, século XVIII, tá? Essas profissões eram praticadas por escravos. Você já ouviu falar em deitar bichas? Já ouviu falar disso? Não sabe o que é? Eu vou contar para vocês. Deitar bichas significava fazer uma sangria no corpo das pessoas e colocar as bichas, ou seja, as sanguessugas, para chupar melhor o sangue das pessoas. Já faziam uma sangria antes em determinadas partes do corpo, né? E colocavam essas sanguessugas para chupar o sangue. E quando elas ficavam como um balão, que elas ficavam cheias, tá? Elas caíam no chão, né? Gordas do sangue das pessoas. Quem fazia esse tipo de função eram escravos, né, de ganho das cidades, como por exemplo o Rio de Janeiro, eram mulatos libertos, né, que faziam para poder sobreviver, né, porque ninguém queria tocar em sangue das pessoas, ninguém queria entrar em contato direto com tudo isso. Outra profissão exercida pelos negros, né, e mulatos libertos era a profissão de práticos, dentistas, né? Era uma profissão que, como eu falei no começo, né, hoje faz parte da elite. Naquela época, ninguém gostava de tocar no corpo das pessoas, as pessoas não gostavam de fazer trabalhos manuais e trabalhos complicados, como, por exemplo, de extrair um dente, né? Então, tinham profissões, essas profissões normalmente eram praticadas por barbeiros, né? Os barbeiros que se especializavam em navalhas especializadas, né, facas, etc. E extraíam os dentes das pessoas, com certeza sem anestesia, né? E quem mais fazia esse tipo de função eram os escravos ou mulatos libertos, ou mais tarde escravos libertos, tá? Profissões de ganho, etc, etc, escravidão, né? Para poder ter algum dinheiro, né? Então, essas profissões hoje que fazem parte da medicina, tá? Que fazem parte da odontologia, antigamente, pessoal, não tinha nada a ver com elite. Antigamente eram praticadas pelos escravos, tá certo? Um abraço a todos.